Boa noite a todos. Eu sou Vanessa Milanese, neurocirurgiã e diretora da comunicação aqui da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando por aí. Hoje nós estamos trazendo no nosso bate-papo SBN um tema pedido por vocês, né? Porque a gente tem um projeto aqui do bate-papo para somar na vida dos neurocirurgiões e também para somar com o nosso compromisso com a população em geral, esclarecendo dúvidas, somando nas angústias que podem surgir aí no dia a dia. E um pedido que nós tivemos foi o tratamento da hidrocefalia. Como escolher o melhor tratamento? Então, para isso, nós convidamos o professor doutor Fernando Gomes, que vai estar conosco aqui essa noite. Para quem não conhece, né, o professor Dr. Fernando Gomes, ele é livre docente em neurocirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é especialista em neurocirurgia pediátrica e em hidrocefalia. Então, é um grande nome, né, na nossa sociedade, voltado para essa questão da hidrocefalia. Então, a gente vai trazê-lo aqui hoje, vou até chamá-lo, boa noite a todos que estão chegando aqui, e também um grande comunicador, sabem, olá, boa noite a todos aí, e ele vai falar um pouco para a gente sobre a hidrocefalia, sobre o tratamento, como escolher o melhor tratamento, que acaba sendo dúvida de várias pessoas, né, assim, na população geral, como também pode ser dúvida também dos nossos colegas neurocirurgiões da pediatria, dos neurocirurgiões que fazem a parte geral na neurocirurgia. Então, nós vamos esclarecer, né, algumas dúvidas aqui essa noite. Então, o doutor Fernando está aqui, deixa eu só enviar aqui o convite. Boa noite, doutor Fernando, obrigada pela sua disponibilidade. Deixa eu aceitar aqui. Está aparecendo aqui, doutor Fernando não está conseguindo participar. Deixa eu tentar enviar de novo, doutor Fernando. Agora deu certo. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Boa noite, doutor Fernando. Tudo jóia? Obrigada por estar aqui conosco, aqui nesse nosso projeto Bate-Papo SBN. Eu estava falando aqui um pouquinho que tem sido algo muito solicitado, né, pelos nossos seguidores, a gente falar um pouco mais sobre a hidrocefalia, sobre o tratamento. E a gente, nesse nosso projeto, né, do Bate-Papo SBN, a gente sempre está trazendo assuntos voltados, né, para os neurocirurgiões e agora também introduzindo assuntos para a população geral, que a gente sabe dessa angústia, né? O senhor, como grande comunicador, eu estava apresentando agora para vocês, não sei se o senhor tinha ouvido, para quem ainda não conhece, né, o doutor Fernando, o professor doutor Fernando Gomes, ele é o livre docente, né, em neurocirurgia pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em hidrocefalia e neurocirurgia pediátrica, um grande comunicador, né, no nosso país. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite, doutor Fernando. Obrigado a você, Vanessa, pelo convite, em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Boa noite a todo mundo. Eu vou ver se eu consigo melhorar um pouquinho a luz aqui, porque eu estou achando que você está tão iluminada aí, e aqui, na verdade, a luz poderia estar melhor. Tá? Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui um pouco mais. Tranquilo. E o assunto que a gente vai conversar é um assunto muito importante dentro da neurocirurgia, né? Que é a hidrocefalia, né? O nome vem do grego, né? Hidro, água, céfalos, cabeça, e a gente sabe a grande importância que tem no desfecho de qualquer patologia neurocirúrgica, quer seja o trauma de crânio, o tumor intracraniano, o aneurisma cerebral, o roto, que também pode depois dar uma alteração na hidrodinâmica cerebral, as hidrocefalias congênitas, que muitas vezes figuram dentro da neurocirurgia pediátrica, e assim vai, né? Então vamos nessa, vamos aproveitar o momento, né?
ótimo isso. E eu acho que para entender um pouco, né, doutor Fernando, sobre o que é a hidrocefalia, como que funciona essa dinâmica, eu acho que é importante, e eu como sempre gosto de voltar lá na base, né, na parte da neuroanatomia, como diria o nosso saudoso doutor Houghton, que sempre falava daquela visão de raio-x, né, para a gente olhar através, enfim, conseguir entender na profundidade o que é que está acontecendo ali com aquele problema, digamos, né? Então, explica pra gente o que é que são esses, os ventrículos, né, que estão muito relacionados com a dinâmica cerebral e o que é hidrocefalia. Fala um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas podem não saber, né, do que se trata, como a gente está também voltando essa live para o público em geral, explica um pouquinho pra gente. Tá bom, vamos lá. A gente sabe que o sistema nervoso central ele é guardado dentro de um santuário. Um santuário composto por um estojo ósseo, e aqui a gente está falando do crânio e da própria coluna vertebral. Existem as meninges, que são membranas que envolvem esse sistema nervoso central. E, bom, o que acontece é que dentro a gente tem neurônios, que tem a mielina como forma de encapar os axônios, mas existe um líquido que protege de diversas formas, tanto do ponto de vista de impacto mecânico, como também do ponto de vista biológico, eliminando neurotoxinas e produtos do metabolismo e também ajudando ali o sistema imunológico, de alguma forma, levar células de defesa caso haja uma infecção. Esse líquido ele é produzido dentro de cavidades que existem dentro do encéfalo. Eu falo encéfalo porque, assim, a gente sabe, né, que o que tem dentro da caixa craniana não é só o cérebro, né? Vamos ver se melhora um pouquinho a luz aqui agora. Não é só o cérebro, né? O cérebro está ali representado pelo terencéfalo, com os dois hemisférios direito e esquerdo, mas quando a gente fala de sistema nervoso central, a parte intracraniana, a gente tem também o tronco cerebral e o cerebelo, né? Que faz com que, de alguma forma, eles sejam, então, constituídos por elementos do sistema nervoso, mas que dentro tem essas cavidades naturais. Então, vamos lá. A gente tem o ventrículo lateral direito e esquerdo em formato de C, mais ou menos assim, se eu pudesse olhar de lado alguma coisa mais ou menos dessa forma. Eles se comunicam com o terceiro ventrículo através de forame C. Eu vou falar os nomes aqui, eu sei que tem gente que é da neurocirurgia, gente que não é, mas vamos falar em geral, porque é importante a gente entender. Através do forame de Monro, que são pequenos orifícios, né, que fazem a comunicação, daí a gente cai dentro do terceiro ventrículo. Este comunica-se com o quarto ventrículo, que já está na fossa posterior, na região que fica entre o tronco cerebral, exatamente, olha que bacana, você está trazendo aqui uma imagem legal para a gente mostrar. Constituindo então o quarto ventrículo, e esse quarto ventrículo ele desemboca no que a gente chama de espaço subaracnoideu, através do forame de Magendie, que fica na linha mediana, né, e Luschka, lateral, do lado direito e do lado esquerdo. Esse líquido ele sai então de dentro do encéfalo e ele ganha esse espaço subaracnoideu, ou seja, constituindo então um colchão de líquido que fica entre o encéfalo e as meninges que vão, na verdade, fazer a sua proteção. Isso em linhas bem gerais. Esse líquido ele sai, então, banha toda a medula espinhal por fora e ele volta no movimento em que grande parte da absorção desse líquido se faz por uma veia dural que a gente tem bem grande, chamado seio sagital superior. E esse fluxo, então, ele é constante, numa taxa de circulação muito menor do que o que a gente observa em termos de corrente sanguínea, né? Quando a gente compara com o trabalho que é feito pelas artérias e veias, o trânsito é muito menor, mas ele é extremamente importante. E entendendo que isso é natural e que isso existe, a gente não pode esquecer que, caso exista algum problema nesse sistema, e o problema pode ser uma produção exagerada de líquido, e aí o que chama mais atenção são os tumores do plexo coroide, que não representam a maioria dos casos de hidrocefalia, mas existem. Ou então porque a gente tem algum ponto de obstrução que atrapalha a drenagem do líquido. O líquido continua sendo produzido, principalmente no plexo coroide, que são estruturas esponjosas que ficam dentro dessas cavidades ventriculares, e, enfim, eles precisam transitar. Você tem um ponto de obstrução que pode ser na própria veia de saída do crânio, pode ser em qualquer espaço do subaracnoideu, ou alguma obstrução desse trânsito dos ventrículos que eu falei agora, você pode ter uma hidrocefalia, que é esse acúmulo de líquido além do normal. E quando isso acontece, a dinâmica do próprio fluxo sanguíneo cerebral para o encéfalo pode ficar comprometida. E aí a gente tem diversos
sinais e sintomas clássicos relacionados com o processo. Deixa eu tentar colocar aqui mais luz, porque eu acho que eu até diminui um pouquinho a minha aqui. Vamos ver. Para ficar mais equilibrado. Talvez tenha ficado um pouco melhor. Melhorou? Tá melhor. Pronto, então a gente fica no... Isso, bacana. Então, assim, doutor Fernando, na verdade, deu para ter uma ideia, né? É importante. O senhor fez um resumo de causas, um resumo bem importante da fisiopatologia, né? Da hidrocefalia. Mas aí, uma das dúvidas que a gente recebeu, uma dúvida bem elaborada. Então, pessoal, o que vocês quiserem que a gente converse por aqui, façam perguntas bem elaboradas e pedidos bem elaborados, que a gente vai tentar ao máximo atender o pedido de vocês aqui. E uma dúvida foi a questão da hidrocefalia comunicante, né? A diferença entre a hidrocefalia comunicante e não comunicante e o tratamento, mas o tratamento a gente vai falar daqui a pouquinho. Explica pra gente um pouquinho o que é essa diferença, né? Entre a comunicante e a não comunicante. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de comunicante, a gente está falando de patência de todo esse trânsito dos ventrículos subaracnoideu até chegar, na verdade, no seio sagital superior e na região onde é absorvido nas granulações de Pacchioni. Então, se a gente faz um exame de imagem, Vanessa, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, eu vejo por igual todas as cavidades dilatadas. Eu não consigo encontrar um ponto de obstrução, ou seja, um entupimento. Quando eu tenho do tipo obstrutivo, e aqui a gente pode dar um exemplo da neurocirurgia pediátrica muito comum, né? Uma questão congênita, a estenose de aqueduto. O aqueduto é um tubinho que fica ali comunicando o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo. Se ele fecha, eu vou ter uma obstrução. Então, depois dele, tem tudo o tamanho normal. Tem o quarto ventrículo, subaracnoideu, tudo bacana. Mas para cima dele, ou seja, a montante, terceiro ventrículo e ventrículos laterais, eles ficam dilatados, eles ficam grandes. Esse é um exemplo clássico. Quem fez essa classificação foi Dandy no começo do século passado, fazendo trabalhos experimentais com cães. Então, pega um chumacinho de algodão, colocava em algum ponto desses que eu falei para você, ou forame de Mon, ou aqueduto cerebral, ou magendia, ou lústica e tal, e aí então observava o que acontecia. Essa acaba sendo a grande classificação que a gente acaba utilizando de maneira rápida, até para definir conduta e também para entender o segmento. Mas existem outras formas de classificar a hidrocefalia também. Mas eu acho que essa é uma classificação elegante e necessária na discussão de qualquer caso que envolva um comprometimento do trânsito licórico. Perfeito, excelente. E em que momento, tem até bastante gente comentando aqui que a filha já nasceu com hidrocefalia, pessoal comentando bastante, obrigada pelos comentários, pessoal, mas em que idade que geralmente acontece, doutor Fernando, essa hidrocefalia, né? Fala pra gente em que momento que seria mais comum. Bom, vamos lá. Se a gente jogar outra classificação, Vanessa, não a questão do ponto de obstrução, mas o momento que ela aparece, a gente pode classificar também de duas formas. Olha como é bacana, né? A gente vai criando alguns mapas mentais e isso facilita a gente discutir e entender. Ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida. Congênita significa, durante o processo de desenvolvimento intrauterino e no nascimento, ela se manifestou. Então, enfim, uma criança já pode nascer com hidrocefalia. Na verdade, durante o próprio processo de desenvolvimento intrauterino, você pode fazer o diagnóstico no ultrassom morfológico e até no próprio segmento. E aí, então, a gente tem, na tenridade, já ela se manifestando. Agora, se é uma hidrocefalia adquirida, ela pode aparecer depois. Então, por exemplo, a criança nasceu sem hidrocefalia, mas, de repente, enfim, teve uma complicação, teve uma meningite. Secundariamente, essa meningite ela pode desenvolver como sequela uma hidrocefalia. Ou então, um adulto jovem que teve um trauma de crânio, bateu, fez lá um hematoma, uma hemorragia decorrente disso, de alguma forma, criou traves e problemas relacionados com o trânsito licórico e desenvolveu, de uma forma racional, a hidrocefalia. Aí vai ser da idade que surgiu. Ou então, um aneurisma que rompeu com 30 anos de idade. Ou então, sei lá, um tumor que apareceu um pouco mais para frente na idade. A gente tem que lembrar também, né, que até mesmo patologias da coluna, né, da própria medula, elas podem levar a alterações. Então, assim, pode surgir logo de cara, quando a criança já nasce, principalmente se for congênita, ou surgir no decorrer da vida. Até mesmo na terceira idade. E aí depois eu acho que você vai me perguntar coisas específicas disso, né, relacionado a hidrocefalia de pressão normal. Isso, já vamos conversar um pouquinho sobre isso, que inclusive teve uma dúvida aqui
da Luísa, Célia Luísa, que não conhecia essa doença, levou um susto quando a irmã dela teve o diagnóstico, já com 53 anos. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa hidrocefalia de pressão normal, né? Que aí, no caso, seria no momento mais tardio na vida, né? E que sintomas que surgem, né, nesses casos. Vanessa, o grande detalhe da hidrocefalia de pressão normal é que ela faz diagnóstico diferencial com umas doenças conhecidas aí e temidas pela população. Uma delas é a doença de Alzheimer e a outra o Parkinson também. Por quê? O quadro clínico da hidrocefalia de pressão normal é típico, ele se manifesta por 3 alterações, que podem coexistir ou não, tá? Mas a gente chama de tríade clássica ou de Hacking-Adams quando ela surge, que é apraxia de marcha. Então, a pessoa ela fica com uma dificuldade para andar. E a marcha, para quem, enfim, quem não fez residência em neurologia, em neurocirurgia, ou não tem a prática de ver paciente, ela pode até se confundir, porque a pessoa fica com passos pequenos para andar, existe aquela tendência de ficar meio magnetizado, na hora de fazer a curva, precisa decompor bastante o movimento. E se você não trata, tudo começa assim. Primeiro, pode dar um tropeção, uma dificuldade para andar, mais para frente vai precisar de uma bengala, depois vai precisar de um andador, ou seja, 2 apoios, por fim precisa de uma cadeira de roda e pode chegar num ponto que até não anda mais. Isso do aspecto da marcha. Outro aspecto, cognitivo, alteração de memória de curto prazo, de funções executivas, de atenção. E isso pode confundir um pouquinho aí com Alzheimer, então acaba entrando como um diagnóstico diferencial. E também a questão da incontinência urinária. Então, tudo começa com episódios de, muitas vezes, urgência miccional ou noctúria, ou seja, acordar várias vezes à noite para urinar, até que aos poucos a coisa vem atrapalhando, até ficar totalmente incontinente, em casos até mais severos e graves, incontinência fecal também. O detalhe é que, assim, você tem um paciente com um quadro clínico desse, você vai pedir um exame de imagem, sempre assim, ou a tomografia ou a ressonância, né? E a ressonância é mais sofisticada aí com o estudo de fluxo licórico. Bom, você percebeu que existe uma dilatação, um padrão de dilatação ventricular anormal, ou seja, que não é compatível com a idade, e existem critérios específicos quando a gente fala de hidrocefalia de pressão normal, você pensa no diagnóstico. Então, geralmente é um quadro clínico que aparece com 60, 65 anos de idade, mais ou menos, mas pode aparecer mais cedo, e que tem esses comemorativos, alteração da marcha, alteração cognitiva, alteração da memória, e alteração do controle miccional. E aí tem todo esse lance, né? A gente vai lá, faz esse exame de imagem, tem um teste que, assim, ele não é usado para diagnóstico, mas a gente sabe que as coisas se misturam muito no caminho. Você faz uma punção lombar, né? Ou seja, retira líquido da espinha, 50 ml aproximadamente, e observa como a pessoa fica se você tirar esse líquido. Você aproveita para medir a pressão, e aí, por isso que ela chama hidrocefalia de pressão normal. Na verdade, ela não está normal 100% do tempo, né? Porque até para o ventrículo dilatar, em algum momento ela precisa fazer alteração da sua manifestação para causar essa alteração morfológica no ventrículo. Mas você tirou esse líquido, algumas horas depois, 1, 2, 3 horas depois, o paciente ele melhora. Então ele começa a andar melhor, ele começa a conversar, a responder a testes neuropsicológicos melhores. A incontinência urinária às vezes é difícil de ver a curto prazo, mas ele experimenta um momento assim de como se fosse um efeito Cinderela, né? Aquela coisa de lua de mel, sabe? Tá tudo maravilhoso. Sim. Só que como o líquido cefalorraquidiano, o líquor, ele é produzido constantemente pelo plexo coroide, numa taxa, a gente falou ali um pouquinho dos ventrículos onde surge, né? De aproximadamente 20 ml por hora, você pode imaginar, eu tirei 50, pô, em 3 horas, na verdade, esse líquido já está praticamente sendo reposto e a fisiopatologia fica armada de novo, né? Os ventrículos armados, a perfusão cerebral, ou seja, comprometida, e o paciente piora. Aí, quando a gente vê isso, isso junta com a gente a ideia do diagnóstico. Olha, tem dilatação ventricular, tem história típica, tem também a manifestação clínica típica, e ainda por cima respondeu ao teste. E aí, então, é um candidato para fazer o tratamento, porque essa doença, diferente do Alzheimer, diferente do Parkinson, ela tem um tratamento neurocirúrgico específico, e a pessoa, se for tratada a tempo, e principalmente aí nos primeiros 2 anos, ela tem chance de ter uma vida absolutamente normal depois de aproximadamente 1 ano da colocação da válvula. E a reversibilidade, né, doutor Fernando? Que eu acho que é isso que chega muito pra gente, essa questão. Que no caso, na doença de Parkinson, eu que faço a parte da neurocirurgia funcional, infelizmente eu não consigo oferecer isso. Eu consigo ajudar na questão do DBS, na ajuda da melhora dos sintomas motores, mas a questão da reversibilidade realmente é algo que
que é possível, né, no caso dele, pelo menos de uma forma que não total, mas pelo menos em parte, né, desses sintomas, porque a gente sabe que depende muito do grau, do quão avançado está essa Agora, hidrocefalia de pressão normal. Vanessa, uma coisa interessante de falar é assim, bom, eu fiz minha livre docência nesse tema específico, né, o ambulatório que a gente criou em 2007 no Hospital das Clínicas, com a nossa chefia, com o professor Manuel Jacobson Teixeira, foi específico nisso, com olhar para os distúrbios hidrodinâmicos em geral, mas principalmente focando nesse público. O que a gente percebe? Infelizmente, uma doença não imuniza a existência de outra. Então, quando a gente olha na prática, assim, é muito didático quando a gente encontra um paciente com uma história típica e um quadro típico puro de hidrocefalia de pressão normal. Mas na prática a gente percebe que junto, muitas vezes, existe uma demência cerebrovascular. O que eu estou querendo falar aqui? Que a pessoa tem pequenos infartos, pequenos derrames que não se manifestam com uma plegia, enfim, com uma coisa muito exuberante, mas no decorrer da vida isso leva a um declínio cognitivo e até mesmo comprometimento motor. Então o paciente tem a hidrocefalia de pressão normal e tem, sei lá, demência cerebrovascular. Ou então até tem um Alzheimer em conjunto, e a hidrocefalia de pressão normal. A gente tem alguns pacientes também, Vanessa, que tem Parkinson e tem hidrocefalia de pressão normal. Não é uma coisa assim tão rara assim a ponto da gente não verificar. E existe uma tendência sempre de classificar em geral, né? Isso que faz com que a gente que é especialista fica desesperado falando pessoal, vamos prestar atenção, porque podem coexistir diagnósticos. Você pega o Alzheimer, por exemplo. No Brasil, para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 1.200.000 pessoas com esse diagnóstico. 50% do tipo de demência, metade, é Alzheimer. Então, o que acontece? O médico de família, quem está no posto, uma cidade pequena, onde não tem infraestrutura, onde não tem tanto profissional e especialista, se o cara chutar ali o diagnóstico, olha, parece um Alzheimer, acho que é um Alzheimer, ele tem grande chance de acertar, ou seja, quase jogar uma moeda para cima. Só que se ele pega e fala isso para um paciente que tem Alzheimer e a hidrocefalia de pressão normal, lamentavelmente, os remédios que são utilizados para Alzheimer não vão funcionar e o paciente perde a chance de ter sua reabilitação turbinada. Ou até mesmo, se ele tiver os dois diagnósticos, você pode pelo menos a parte hidrodinâmica melhorar, oferecer uma melhora com o restabelecimento do equilíbrio hidrodinâmico, colocando a válvula, por exemplo. Se você não tiver o diagnóstico, nem isso você faz. Lembrando que quando a gente coleta o líquor, existem biomarcadores que a gente pode investigar, tipo proteína-tal, fosfotal, beta-amiloide, que podem nos favorecer a fazer o diagnóstico de Alzheimer. Então, isso que a gente está falando aqui é extremamente importante. É uma área da neurocirurgia apaixonante e se a gente tem a medicina em geral, hoje em dia, não focando só na doença, mas focando na qualidade de vida, o nosso objetivo eu tenho certeza que vai ser alcançado. A gente vai ter pessoas vivendo melhor e principalmente vivendo mais. E o que vai acontecer? Essas doenças, elas vão se manifestar mais na terceira idade. Então, se a gente também não tiver no radar para tratar, não adianta nada a pessoa viver bastante, aí chega lá, tem um diagnóstico de HPN que dá para tratar com uma válvula e esse diagnóstico não é feito. Misericórdia, né? A gente perdeu a chance de oferecer tudo o que a população merece. Sim, sem dúvida. E como é importante a gente estar tendo essa conversa aqui, inclusive muitas pessoas elogiando como, né, que o senhor está passando de uma forma clara, né, e fácil de compreender, porque muitas vezes pode levar a atenção, às vezes, de alguém que está assistindo aqui, ter algum familiar que aí pode existir essa preocupação, tem essa tríade aí que o senhor comentou, por exemplo, e às vezes essa nossa discussão acabar ajudando, né, a uma evolução, uma busca, né, pelo profissional especialista. Mas então, assim, a gente conversou um pouquinho sobre a hidrocefalia de pressão normal e com relação à hidrocefalia ali que logo ao nascimento, nos primeiros meses, quais sintomas que seriam como alerta, assim, os principais? Bom, vamos lá. Quando eu falo da hidrocefalia de pressão normal e falo dessa manifestação clínica, não tem nada a ver com uma criança, porque talvez se eu pudesse falar no universo das hidrocefalias, o que mais chama a nossa atenção e nos preocupa é aquela manifestação aguda da hipertensão intracraniana, que assim, a pessoa pode morrer. Hidrocefalia mata. Hidrocefalia aguda, se ela não for diagnosticada e tratada corretamente, ela mata. Deixa sequelas, o paciente fica em coma e se não for feito nada, mata.
Na infância, principalmente até o 2º ano de vida, quando as fontanelas, as moleiras ainda estão abertas, as suturas não estão fechadas, a sutura coronal, sagital, lambdoide, enfim, e a gente tem aquela plasticidade do próprio crânio, essa pressão intracraniana ela vai repercutir no aumento do crânio. E aí a criança pode evoluir com uma macrocrania. O que significa isso? O trabalho do pediatra, da puericultura, é fundamental. Porque é lógico, se a criança entrar em coma ou ficar ruim, tiver uma convulsão, começar a ter olhar de sol poente, né? Porque comprime os nervos, ela fica como se fosse vesga olhando para baixo, né? São sinais de hipertensão intracraniana. Náusea, vômito e tudo mais. A mãe e o pai vai levar no pronto-socorro imediatamente, o diagnóstico vai ser feito. Mas caso seja algo mais insidioso, mais lento, é o pediatra que vai pegar. Então, por isso que é tão importante aquela medida do perímetro cefálico. Porque a gente já tem, né, isso plotado para cada população, o que a gente espera como uma curva de normalidade. Então, você vai no pediatra, o pediatra vai ver se o desenvolvimento neuropsicomotor está normal, ou seja, a criança até 1, 2 anos, está sorrindo? Bacana. 3 meses, segurou o pescoço? Ok. 6 meses, ficou sentadinho ali e não tomba? Perfeito. Com 9 meses a 1 ano, está andando? Parabéns, show de bola. E nesse período vai fazendo também a medida do perímetro cefálico. E aí joga na curva, que é um gráfico, né, que cruza quantos meses a criança tem e o perímetro cefálico que você mediu. E você vai vendo. Ela tem que crescer dentro daquela curva. Se de repente aquilo começa a crescer e fugir do normal, alto lá. Alguma coisa pode estar acontecendo e essa alguma coisa pode ser uma hidrocefalia. E aí não tem jeito. É exame de imagem. Pode ser um ultrassom transfontanelar, perfeito. Pode ser uma tomografia de crânio, que é o que a gente tem de recurso, para verificar o tamanho dos ventrículos. E aí, Vanessa, esse cérebro está desenvolvendo. A gente precisa dar a oportunidade de desenvolver bem. Cirurgia, né? E a gente precisa resolver essa situação para que o desenvolvimento cerebral e da própria criança, do ponto de vista neurológico, psicológico, motor, possa acontecer de uma forma segura. E muitas vezes tempo é cérebro, né? Quanto antes conseguir reverter isso, mais você vai trazer a qualidade de vida, né, para essa criança. Teve uma dúvida aqui, doutor Fernando, sobre a questão do crescimento. A gente falou do perímetro cefálico. E com relação ao crescimento, né? Uma das seguidoras aqui comentou que a filha dela tem hidrocefalia e tem essa alteração de crescimento. Pode ter alguma coisa relacionada ali à hidrocefalia? Você diz do próprio corpo como um todo, né? Do corpo, isso. Bom, o que mais chama atenção quando a gente está falando de lactente é o crescimento desproporcional do crânio em relação ao aumento de peso e comprimento, e aumento do tamanho da criança propriamente dito. É lógico que se eu tiver uma hidrocefalia mais para frente, que tenha como base alguma patologia ali na região do hipotálamo, onde diversos hormônios eles são sinalizados, liberados pela hipófise, como, enfim, o GH e outros, isso pode causar até um impacto, na verdade, no crescimento da criança, puberdade precoce e outras coisas também. Isso pode acontecer, não é o mais comum, porque geralmente a gente vai ter uma patologia ali e associadamente a questão da hidrocefalia. Tocando nesse assunto, olha, eu lembro de uma paciente que teve um quadro clínico curioso de hidrocefalia, porque a gente pensa assim, né? Bom, hidrocefalia vai dar hipertensão intracraniana, então a pessoa começa a sentir dor, pode ter edema de papila, né? Ou seja, os nervos ópticos ficam comprimidos, se você não fizer nada, a pessoa pode ficar cega. Então, enfim, tem que tratar. Mas existem outras manifestações que podem aparecer. Essa moça, por exemplo, que eu me recordo, ela tinha 19 anos de idade, ela não tinha as características sexuais secundárias de mulher ainda, com 19 anos. Não tinha menstruado, não tinha seio, não tinha pilificação, ou seja, ela tinha um retardo na sua manifestação esperada na puberdade. Em investigação, a gente achou uma hidrocefalia. Junto com o pessoal da neuroendócrino, lá do HC, investigamos e percebemos que assim, ela não estava ciclando, não estava liberando os hormônios necessários para que ela pudesse, enfim, ter o ciclo menstrual, enfim, ter tudo que uma moça que passou por aquela idade da puberdade deveria apresentar. Vanessa, a gente tratou a hidrocefalia, em 3 meses ela começou a liberar hormônios relacionados com toda a parte do desenvolvimento feminino e ela, enfim, ela tornou-se mulher. Que coisa boa. Né? Olha que interessante, ela não tinha dor de cabeça, ela não tinha papiledema, mas ela tinha uma alteração hipotalâmica por conta da hidrocefalia. Então, assim, é muito complexo a hidrocefalia e como, na verdade, os ventrículos, como você muito bem me perguntou no começo, eles tocam em todo o sistema nervoso central. Se você tiver a perspicácia de fazer um bom exame neurológico, um bom exame neuropsicológico,
ampliar a nossa atenção, esbarrando aí também na neuroendocrinologia, você acaba percebendo que existem alterações que são sensíveis, são diagnosticáveis e são secundárias a um distúrbio hidrodinâmico. Excelente. Não, e como abre o leque, né, das especialidades relacionadas, né, doutor Fernando? O senhor falou muito bem da pediatria, mas a endocrinologia também tem que estar junto, pensando, né, abrindo as possibilidades, pelo menos pedir um exame de imagem para somar aí e encaminhar para o especialista. E aí, no caso, assim, a gente conversou sobre todos esses sintomas, assim, mas às vezes tem muitos pacientes que tá existindo, né, às vezes alguma alteração, mas aí fica, em que momento que eu devo buscar o neurocirurgião, né? Então, a gente está ali, estou acompanhando com o médico, enfim, da família, no posto de saúde, eu estou acompanhando com o meu clínico geral. Em que momento que a gente deve se preocupar, ou às vezes até conversar mesmo com o médico que está ali avaliando tudo, de pensar em ver um neurocirurgião? O que é que o senhor diria, assim, no geral? Eu acho que assim, vamos falar por faixa etária, né? Pegando a criancinha até os 2 anos de idade, você está percebendo que a criança não está desenvolvendo bem, que a moleira está esquisita, ou seja, ela tá dura, ela está tensa, não é para estar tensa. A moleira, ela até oscila um pouco, sabe? A criança está repousando, quando ela fica mais de pezinho, ela tende a ficar escavada. Se a criança estiver desidratada, pode estar escavada também. Mas existe um parâmetro de normalidade, não é para aquilo ficar assim, né? Estranho, sugerir. Se o pediatra não sacou isso ainda, enfim, a cabeça da criança está normal, tem que falar, e é um neurocirurgião que tem que ser examinado. Na faixa etária da infância até a adolescência, dor de cabeça, náusea, vômito, dificuldade de aprendizado, muitas vezes alteração visual, alterações relacionadas com o próprio senso de equilíbrio, dificuldade para se movimentar, a criança não está aprendendo direito na escola, alto lá. Né? Tem alguma coisa esquisita e merece ser investigado o sistema nervoso central. E pode ser a hidrocefalia um dos problemas. Como eu falei para você, quando tem a hipertensão intracraniana, não tem dúvida. Aí fura a fila, né? Porque vai chegar no pronto-socorro e chama a nossa especialidade para tomar conta. Na terceira idade, a mesma coisa. Dor de cabeça, alteração visual, problemas que são incapacitantes, não tem jeito, tem que investigar. Eu estou falando de hidrocefalia, falando da dilatação do ventrículo. A gente não pode deixar de esquecer que tem uma entidade chamada pseudotumor cerebral, pseudo, falso, né? Tumor, todo mundo sabe o que significa, cerebral, porque a gente está falando de dentro da caixa craniana. Ou a famosa hipertensão intracraniana benigna ou idiopática, que na verdade é o seguinte, benigna não tem nada, só chama benigna porque não é câncer, né? É uma coisa que nem o pseudotumor cerebral. Essa hipertensão intracraniana, ela não cursa com a dilatação do ventrículo. Mas ela é grave, a pessoa fica com uma dor de cabeça incapacitante, ela pode ter alterações do comportamento também. Por conta disso. E pode ficar cega também. Geralmente pega a mulher ali de 20 a 40 anos de idade, tem uma correlação com sobrepeso, com quem usou aí alguns medicamentos, alguns tipos de antibiótico, como efeito colateral. Existe uma dificuldade desse trânsito licórico e, enfim, esse diagnóstico precisa ser feito também. Então, seria aí um alerta também para essa população adulta jovem, né? E lembrando, caiu, bateu a cabeça, teve um trauma de crânio, uma neurocirurgia e tudo, pode ter como consequência depois a hidrocefalia. E na terceira idade, principalmente isso da hidrocefalia de pressão normal. Ou seja, não é porque está velhinho que é normal ter dificuldade para andar, que é normal ficar gaga ou perder o fio da meada. Gaga, a gente fala assim no dito popular, né? Perder o fio da meada, não entender uma piada, não querer conversar porque não está entendendo, ficar perdendo urina na calça, isso não é normal. É lógico que para as mulheres que tiveram um monte de filho, a multiparidade pode dar a incontinência de esforço. Para quem tem problema de coluna, pode, na verdade, ter alguma alteração nas pernas. Isso é comum também na terceira idade. Você pega lá o canal estreito, pode dar alguma coisa também. Ou então, no caso dos homens, né, o câncer de próstata pode também dar alteração ali relacionada com a urina. Mas, enfim, tirando isso tudo, precisa investigar, porque nessa faixa etária, por exemplo, pode ser uma hidrocefalia de pressão normal. Então, você vê que interessante, é uma patologia neurocirúrgica que pega desde dentro da barriga até, na verdade, a terceira idade. Então, eu ainda acho difícil, quando a gente tenta classificar a hidrocefalia, onde que ela tem que ser discutida. A gente discute muito ela na pediatria, porque mais de 50% do volume da neurocirurgia pediátrica é tratar a hidrocefalia, essa é a mais pura verdade, por isso que a gente precisa prestar muita atenção nisso. Mas também, quando a gente pega
a idade adulta e a terceira idade, tem a hidrocefalia também fazendo parte. Então, ainda se classifica um pouco, né, como miscelânea, né, assim que a gente vê nos congressos, né, chamando. Na época do Ronald, eu cheguei até a escrever um ofício para ver se a gente criava um departamento de hidrodinâmica cerebral na SBN, porque eu acho que merece um olhar diferenciado, sabe? Porque eu acho que assim, não tem jeito, a gente excursiona. Então, muitas vezes os pacientes perguntam, doutor, você só opera velhinho? Eu falei, sim, mas você opera bebezinho também? Eu falei, pois é, também. A gente vai onde o paciente precisa. E a gente acaba cruzando, né, essa questão da faixa etária, porque a patologia ela demanda o especialista para olhar de uma forma mais perspicaz. Sem dúvida. Perfeito, excelente. E é bem interessante que é isso mesmo, abrange várias faixas etárias, a gente vê a interação também com outras especialidades, né? Então é muito importante ter essa visão bem especializada mesmo. Então a gente conversou um pouquinho, né, sobre todos os sintomas, sobre o momento em que a gente vai buscar, no caso, quem está vendo aquele sinal de alerta busca o neurocirurgião. Em que momento que é definido? Esse paciente precisa da cirurgia, a gente não vai ter mais como, enfim, tentar outra forma, vamos já partir para a cirurgia. Que momento que está indicado o procedimento? Que está sendo uma dúvida que muita gente está perguntando aqui, inclusive. Bom, vamos lá. Numa situação de hipertensão intracraniana e gravidade que chega no pronto-socorro, como eu falei aí, dor de cabeça, náusea, vômito, perda visual, coma, acabou, já está definido. Você faz ali o exame de imagem, a tomografia, a ressonância, enfim, você tem que tratar. E é aquilo que você falou, né? Tempo é neurônio. Você bobeou ali, o paciente pode ficar com sequela definitiva. Isso sem contar, a gente está conversando aqui, mas tumores, que muitas vezes são benignos. Você pega um cisto colóide do terceiro ventrículo, ele está ali quietinho, de repente ele cresceu um pouco ali normal, o paciente pode entrar numa emergência de hipertensão intracraniana. E aí, assim, não tem dúvida, isso não é uma coisa que dá tempo nem de você pedir segunda, terceira opinião. É tratar realmente prontamente. Mas quando a gente pega casos em que é possível você pelo menos ter uma margem ali de tolerância e de observar, assim, você vai criar um cenário em que esse trânsito glicólico é investigado em hipertensão intracraniana também. Com ressonância, com tomografia, com ultrassom, você consegue detectar essa alteração. Cruzando isso com alterações neurológicas consistentes e pertinentes, como, por exemplo, alteração visual, papiledema, com alterações cognitivas, principalmente a criança que está na fase de aprendizado. Você percebe que ela não aprende tão bem e que tem uma correlação. Ou então, uma pessoa aí já adulta que começa a ter dor de cabeça frequente, problemas incapacitantes, queda de performance, descompensação, por exemplo, de epilepsia. Isso não é incomum, viu? Criança que tem epilepsia e tem hidrocefalia. De repente a válvula para de funcionar, ou seja, você vê que a hidrocefalia está manifestando, ela para de responder direito aos medicamentos antihipertensivos, porque o fluxo sanguíneo cerebral está comprometido. Acabou. Aí você tem que pegar e tratar. E a hidrocefalia de pressão normal, eu acho que assim, o quanto antes, se você faz o diagnóstico, e você, por exemplo, tem aí o TAP test mostrando, e os exames de imagem mostrando ali a dilatação ventricular, apagamento do suco no vértex, o ângulo do caloso ali menor do que 90 graus, quando chega a 60 graus, pode derivar porque o paciente vai melhorar e o pessoal da neuroradiologia trabalha bastante com a gente nesse sentido. Não tem muita margem, porque assim, a hidrocefalia de pressão normal, por exemplo, ela não mata como uma hidrocefalia hipertensiva, mas ela provoca sequelas que depois de um determinado tempo acabam virando cicatriz no cérebro, gliose, e a taxa de recuperação funcional diminui demais. Aí você perdeu a chance de tratar. Então a pessoa não morre de hidrocefalia, mas morre com hidrocefalia. E vamos pensar, terceira idade, qual que é o problema? O camarada não está andando bem, vai quebrar o fêmur, vai cair, vai ter algum problema, uma complicação maior, e aí, na verdade, assim, não morreu da hidrocefalia, mas morreu em consequência de um problema que ela trouxe. Perfeito, então, quanto antes, melhor, né? Tem na verdade, com relação ao procedimento, se o senhor puder explicar, assim, que foi, inclusive, uma das dúvidas que veio, né? Com relação às válvulas, qual que seria melhor com relação à questão da hidrocefalia comunicante, se tem uma diferença para usar na comunicante, na não comunicante. Se o senhor puder falar de uma forma geral. É claro que é muito importante, pessoal, e é importante que fique claro aqui, que a gente está falando tudo de uma forma no geral, tá? Que é muito importante para cada decisão, para cada tratamento, conversar com o seu médico, conversar com o seu neurocirurgião, para definir a melhor opção para você. Mas de uma forma geral, Fernando. Eu acho que assim, bom, vamos lá.
primeira coisa que tem que ficar aqui registrada. Ainda não existe um remédio que você tome por boca e trata uma hidrocefalia definitivamente. Então não tem tratamento. Quando pensa, mas não tem uma coisa paliativa, assim, não existe. Existe sim, por exemplo, para paciente com pseudotumor cerebral, a possibilidade de usar um inibidor da enzima conversora, sei lá, um Diamox da vida ali, um topiramato da vida, que vai diminuir um pouquinho a produção do líquor e com isso você consegue estabelecer um equilíbrio com uma taxa de sucesso razoável, desde que o paciente tenha uma resposta clínica plausível, ou seja, que não perca a visão e que deixe de ter dor de cabeça. Essa é uma situação clara. Ou situações inflamatórias em que você vai usar sei lá, um corticoide e de alguma forma isso também vai ajudar tanto no processo de produzir menos líquor como na própria reabsorção. Mas não é nada que você possa fazer para sempre. Tá? Tem até medidas aí que você usa na emergência, tipo, vai deixar o decúbito a 30 graus, enfim, vai fazer alguma coisa assim. Via de regra, o tratamento. A atenção são as derivações. Mas existe também a neuroendoscopia. Por exemplo, uma pessoa que tem uma estenose de aqueduto ou então uma obstrução específica em algum desses pontos ventriculares, existe um procedimento chamado neuroendoscopia. Então, com o neuroendoscópio, você acessa o ventrículo e você consegue estabelecer comunicações resolvendo por dentro essa obstrução, principalmente para as hidrocefalias obstrutivas. Mas não é para todo mundo. De repente, a pessoa tem ali a estenose de aqueduto, mas tem o lugar onde você faz o orifício, no chão do terceiro ventrículo e até a distância entre o tronco cerebral e o osso do crânio, o clivos, muito pequenininho. E acaba sendo extremamente arriscado realizar o procedimento, porque você tem uma artéria importante, que é a artéria basilar. E aí, então, você acaba não fazendo. Mas sempre que pode, é uma forma de resolver sem a prótese. Indo para as próteses, que aqui a gente está falando de coisas que são implantadas, a gente tem as derivações. Numa situação emergencial, você pode fazer uma derivação externa, então, por exemplo, um orifício no crânio e alivia rapidamente, ou até mesmo a derivação lombar externa, se fosse uma hidrocefalia comunicante, que você precisa de alguma forma resolver esse problema, e as derivações que são colocadas para dentro. A clássica e feita assim universalmente, é a derivação ventrículo-peritoneal. Você coloca um tubinho dentro do ventrículo, tem uma válvula que permite que o líquido saia e não volte, e você leva esse tubo até a cavidade abdominal. Mas também tem a derivação ventrículo-atrial, que joga para o coração, e a ventrículo-pleural, que joga para a cavidade pleural. E, enfim, são formas de você resolver. Em linhas gerais, é isso. Tem que fazer tudo isso aí sob anestesia, é um procedimento cirúrgico, que ele é muito bem organizado, né? Porque pode parecer simples a gente falar, mas, na verdade, a indicação e a condução do caso, muitas vezes é bastante complicada. Você sabe que uma vez, o pessoal da Neurodoc, o doutor Malebranche, falou de uma coisa que aconteceu lá na psiquiatria, fizeram uma pergunta para 3 neurocirurgiões. Estava o doutor Evandro de Oliveira, estava o doutor Mário Lorenzi e estava o doutor Cabral. Todos já faleceram, tá? Tudo gente aí que dá pesado. Aí perguntaram, né, numa reunião, e aí, qual que é a neurocirurgia mais difícil que vocês acham que tem para fazer? O doutor Evandro pensou, mais difícil, dependendo do caso, um tumor de pineal, pelo acesso. Doutor Mário Lorenzi, crânio-faringioma complicado. O doutor Cabral falou, a pior coisa para tratar e mais difícil é uma hidrocefalia complicada. Porque, na verdade, acaba não tendo uma solução. A gente que é da neurocirurgia sabe disso. Quando o caso vai bem, quando o caso é tranquilo, é um jeito. Mas quando demanda você ficar entendendo a fisiopatologia daquele paciente específico, lançando mão de recursos que você pode utilizar, desde endoscópio até derivações, técnicas que você pode utilizar, e sempre com aquele cuidado, né, para evitar problemas como uma fístula, como um hematoma, e principalmente infecção, e aqui a gente está falando de meningite, ventriculite, a situação fica extremamente desafiadora. Né? Então, assim, não é só uma questão técnica da operação em si, do movimento das mãos, mas do entendimento e pensar e entender como que você pode, na verdade, oferecer o melhor para aquele paciente naquela situação. Sem dúvida. E o acompanhamento, né? Às vezes revisão que pode precisar aí no futuro. Então, nossa, muito obrigada, Fernando. A gente está com algumas dúvidas aqui, né? A gente abordou o máximo que podia durante esse tempo. O pessoal está perguntando aqui, a Jane está perguntando se vai ficar disponível para assistir depois. Vamos tentar deixar salvo, então vai ficar salvo aqui no Instagram da Sociedade. Tem uma dúvida, doutor Fernando, sobre a questão de ventrículo rígido. Eu não sei se o senhor quer comentar um pouquinho sobre isso, no caso de depois de ter feito a derivação, né?
de ter ficado, não ter voltado, assim? É o Em slit linhas gerais. ventricle que deve estar falando, né? Ou síndrome dos ventrículos colabados, que muito se parece assim com pseudotumor cerebral. Você tem um ventrículo que, na verdade, ele não dilata. Ele não, por exemplo, você botou uma válvula, uma hidrocefalia aguda, depois você colocou a válvula, o ventrículo tende a voltar para a dimensão normal. Mas, às vezes, por tantas derivações, ou então porque o próprio cérebro cresceu daquela maneira, ele se acostuma e fica naquela arquitetura. E, às vezes, essa válvula entope, a pressão intracraniana aumenta, mas ele perde a capacidade de se dilatar. E mesmo que você faça a tomografia e pareça que está tudo bem, é engano, não está tudo bem. E aí você precisa tratar, você precisa intervir, você precisa trocar essa válvula, muitas vezes, em situações extremas, por ser uma questão de conteúdo incontinente. Até isso não é o mais comum, mas chega ao extremo de você precisar fazer crenectomia bitemporal, por exemplo, para tentar ajudar esse paciente de alguma maneira. E isso acontece porque esses ventrículos, eles perdem essa, vamos falar assim, essa complacência, essa elasticidade no decorrer do tempo. É a mesma coisa que a gente vê no pseudotumor cerebral. Você fica boquiaberto, você fala uma tomografia praticamente normal, com um ventrículo pequeno, como é que pode ter uma pressão tão alta no sistema? E aí você vai lá, deriva e o paciente melhora. Uhum. São esses casos mais difíceis, né, que o senhor estava comentando. Sim. A TM Físio até comentou, até fez essa colocação. E quando uma válvula foi colocada, no caso ali na terceira idade, né, para hidrocefalia de pressão normal, e não tem a função ideal, assim, não tem a melhora dos sintomas, não tem a funcionalidade esperada, né? O que fazer, né? Então, são os casos mais difíceis que são muito desafiadores, né? Você sabe que uma vez tinha um congresso internacional de hidrocefalia e a grande discussão era qual que era o melhor tratamento, né? E não tem jeito, você sabe que o viés acaba sendo, né? Você tem uma cirurgião, a discussão sempre acaba sendo a válvula. Mas a válvula não trata o paciente. Quem trata o paciente é o médico, utilizando a válvula, por exemplo. Por que eu falo isso? No ambulatório que a gente faz de hidrodinâmica, a gente tem neurologista, a gente tem psiquiatra, a gente tem neuropsicólogo, tem nutricionista, tem terapeuta ocupacional. Fisioterapeuta, provavelmente. Fisioterapeuta. Exato, fisioterapeuta. Por quê? Porque é o trabalho multidisciplinar. Então, numa mão você vai usar com os recursos que a neurocirurgia te dá para intervir na fisiopatologia do problema. Mas esse cérebro, de alguma forma, ele está sofrendo injúria. E você precisa usar a neuroplasticidade para devolver função. E nada melhor do que pessoas especialistas que vão saber como estimular aquele paciente para melhorar. Então, é lógico, você põe uma válvula no paciente com HPN, ele vai melhorar a margem. Mas é bem diferente. Se eu posso fazer isso e ainda por cima ter um fisioterapeuta que está junto comigo em todo o processo, desde o diagnóstico, no TAP teste e depois no processo de reabilitação, esse paciente vai melhorar muito mais. Então, às vezes colocou a válvula, não melhorou, por quê? Porque, infelizmente, não teve todo o suporte que precisava. Então, a criança, na verdade, que ficou durante um super tempo ali, tendo a dificuldade de aprender, precisava de um psicopedagogo ou de um neuropsicólogo em conjunto para ajudar no desenvolvimento e não tinha. Aí é você apostar demais na ficha, simplesmente na colocação de uma prótese. E a gente sabe que resolve, sei lá, 80%, 90% da situação. Mas, mais uma vez eu digo, se você tiver um olhar refinado, você percebe que falta ali alguma coisa. Você precisa de especialistas que vão te ajudar nesse processo de restabelecimento sináptico, enfim, e da própria reabilitação aí circunferencial, né, em todos os seus aspectos. Excelente. E isso fica de missão para todos os neurocirurgiões também que estão aqui vendo, né? Para ter esse olhar também interdisciplinar para somar na melhor qualidade de vida dos pacientes. Inclusive, a gente tem dúvida também do Diego perguntando se o senhor pode comentar um pouquinho da sua experiência com derivação ventrículo-sinusal retrógrada. Isso eu posso. Em 2000, eu vou só tentar grudar aqui na parede, porque eu acho que eu vou ficar sem bateria e o assunto Tranquilo. Tá bacana. Talvez a luz fique um pouquinho menor agora, mas vamos priorizar com a bateria. Então, o que acontece? Em 2008, eu fiquei um tempo na Universidade do Cairo, onde ainda existia, porque ele faleceu, o professor Ismail El-Shafei, que descreveu essa técnica. Tá? No que consiste a derivação ventrículo-sinusal retrógrada? A colocação de um catéter dentro do ventrículo e a sua outra extremidade sem válvula colocada dentro do seio sagital superior contra o sentido do fluxo. É como se fosse um bypass. Na verdade, você faz um bypass ligando a cavidade ventricular
diretamente com a sua drenagem mais fisiológica possível, que seria o seio sagital superior. Então, vamos supor, eu coloquei dentro do ventrículo lateral, eu pulei aí o forame de Monro, eu pulei o aqueduto cerebral, eu pulei o Luschke Magendie, pulei todas as cisternas da base, enfim, pulei a granulação de Pacchioni, que são os lugares onde o líquor entra para dentro do seio sagital, e coloquei ali. Qual que é a grande vantagem dela, do ponto de vista fisiopatológico? Eu pulei tudo, mas eu não pulei a veia jugular. Quando eu coloco um tubo direto da cabeça para a barriga, eu pulo a veia jugular. E qual que é o problema? A veia jugular é a nossa grande amiga, isso tem que ficar claro, a nossa grande amiga para evitar a hiperdrenagem. Então, assim, toda válvula que você coloca, ela vai hiperdrenar. Porque é um tubo. Você pega a lei da física, a gente tem a força da gravidade, tem coluna d'água, tudo. Então, ela hiperdrena. Isso é físico. Por mais que você coloque mecanismo antigravitacional, que dá para colocar, esfera, membrana, tudo, vai hiperdrenar. Faz parte. Não tem como fazer diferente. Quando você faz a derivação ventrículo sinusal, a veia jugular continua ali. Tanto é que isso acontece que você pode ver um anestesista passando um acesso central. Você dá um Trendelenburg, o que acontece? Ela fica túrgida. Quando o paciente ou a pessoa fica de pé, a veia jugular praticamente desaparece. Mas o fluxo continua existindo. Porque está entrando sangue pela carótida e pela vertebral. E continua saindo pela jugular. Só que como não existem, na verdade, válvulas nessa região, ela praticamente colaba e ela dá uma alterada no fluxo para que não caia, de repente, a pressão intracraniana e todo o sangue da cabeça venha para a cavidade torácica. Então, essa é a grande sacada da derivação ventrículo sinusal. A gente tem alguns pacientes com essa válvula, com essa derivação colocada aqui, tanto no Hospital das Clínicas como também na clínica privada. É lógico que, enfim, é uma cirurgia um pouco diferente, não tão simples de ser realizada como, por exemplo, a derivação ventrículo peritoneal, mas ela tem a sua aplicação e acaba representando, né, uma arma dentro do arsenal que a gente tem para tratar hidrocefalia. A gente tem que lembrar o seguinte, tem pacientes que, de repente, a cavidade abdominal não serve mais para receber, não consegue mais, na verdade, manejar esse líquido. A gente sabe que, às vezes, o coração também não pode funcionar como ponto de drenagem. E a pleura não é um lugar muito bom, porque varia a pressão de acordo com a respiração, de mais 8 a menos 8 centímetros de água. Então, às vezes, você tem que procurar algum outro sítio para colocar esse catéter distal, quando a endoscopia também não é uma opção. Então, assim, não é uma primeira escolha, né, sendo que você tem métodos mais seguros, simples e conhecidos, mas é uma escolha e uma forma de tratar. A gente está falando aqui, recentemente, uma paciente nossa voltou no ambulatório e o residente mandou uma ressonância para mim e falou: doutor Fernando, o paciente está bem, mas o ventrículo está muito dilatado e tem essa derivação. Falei, pois é, essa derivação, ela não tem por que diminuir o ventrículo, porque, na verdade, todo o sistema pressórico ele fica compensado nessa região. Então, você não pode olhar da mesma maneira que a gente interpreta um paciente que colocou uma válvula. Assim como, por exemplo, endoscopia, né? Você vai lá, faz uma terceira ventriculostomia, uma estenose de aqueduto, não significa que esse ventrículo vai murchar, né? Mas o paciente pode ficar bem com o ventrículo ali um pouquinho mais armado. Então, os critérios de avaliação acabam mudando. Mas é uma opção de tratar. E veio lá do Egito, veio lá do Cairo. Legal, muito interessante. Não, e é algo que vai somar. A gente pensou em fazer essa live voltada para o público geral, mas com certeza os neurocirurgiões que estão aqui estão aprendendo muito também com o senhor. Muito obrigada em nome de toda a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia pelo seu tempo, por estender um pouquinho aqui o tempo com a gente e conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, né, e que pode somar aí na qualidade de vida de muitas pessoas país afora. Obrigada. Vanessa, deixa eu só deixar uma mensagem final rapidinho, bem simples, claro. Tá? Mas essa aqui é para sensibilizar todo mundo, tanto os nossos amigos neurocirurgiões como a população também. Olha, qualquer pessoa que tenha sido submetida a um tratamento para hidrocefalia, colocação de uma válvula principalmente, é muito importante sempre ter consigo a carteirinha da válvula, dizendo quando foi feita a válvula, qual que é a marca da válvula. A gente nem entrou nessa conversa aqui, mas tem válvulas que são programáveis, qual que é a pressão que está colocada. Porque se essa válvula deixa de funcionar, e infelizmente o número de reoperação ele não é zero, né? Às vezes o paciente está ótimo e precisa procurar um pronto-socorro, essas informações que tem na carteirinha da válvula facilitam demais quem vai fazer esse atendimento, o neurocirurgião que vai fazer esse atendimento. Então eu lembro na época de residência que muitas vezes a gente ficava gastando super tempo tentando fazer raio-x, tentando descobrir que válvula que era, de onde que era, e enfim, e aquilo que você falou, né? Tempo é neurônio.
Então, se o paciente já chega com essa informação, às vezes um ajuste de válvula já é o suficiente para resolver o problema do doente. Então, assim, da mesma maneira que o cirurgião cardíaco, quando coloca ali um marca-passo e entrega a carteirinha, ou você, quando põe o DBS, né, do paciente com Parkinson entrega, recebe a válvula não é uma cirurgia que deve ser menosprezada por ninguém, nem pelo paciente, nem pelo neurocirurgião. Precisa ter essa carteirinha de informação sempre na carteira, isso é extremamente importante, isso salva vidas também. Perfeito. Doutor Fernando, queria pedir só para a gente finalizar uma foto. Aqui eu queria pedir a ajuda do pessoal que está aí para tirar um print. Prontinho, para documentar aqui esse nosso momento, né? Na verdade, de início dessa fase de lives voltadas para o público geral, né? Eu acho que foi muito, muito bom. A gente está tendo um feedback muito importante aqui do pessoal. E muito obrigada aqui por trazer a sua experiência, né, como professor livre docente nessa área e um grande comunicador que o senhor é, para estar somando aqui com a nossa sociedade. Muito obrigado, Vanessa. Um beijo para todo mundo e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.